Que a graça de Cristo inunde o nosso coração ao participarmos juntos desses momentos de estudo, ao qual todos são bem-vindos. Em Deuteronômio, a graça sempre precede a lei. Primeiro, Deus salvou o seu povo, fez com eles uma aliança, depois concedeu-lhes os seus mandamentos, mostrando-lhes como deveriam viver na terra prometida. A lição inicia com uma abordagem muito interessante. Deus é amor. Esse é o princípio do seu caráter. Ele estabeleceu leis naturais para governarem o universo. Assim, os animais, os vegetais, toda a natureza vive dentro de leis físicas, químicas e biológicas naturais. Porém, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, como um ser moral livre, com livre-arbítrio, com a liberdade de amá-lo e servi-lo. Para seres morais, Deus estabeleceu a sua lei moral, porque eles necessitam dela. Mesmo no céu existe a lei moral. Deus criou os anjos perfeitos como seres morais. Lúcifer, o líder dos anjos, rebelou-se contra Deus e ele e a terça parte dos anjos foram expulsos dos céus. Assim é que em Ezequiel capítulo 28, nós lemos que nele encontrou-se iniquidade e pecado. Ou seja, as mesmas palavras bíblicas para descreverem o pecado no ser humano é utilizada também para aquilo que aconteceu no céu, no outro nível da criação. Iniquidade e pecado ocorreu entre os anjos. Isso confirma a existência da lei moral de Deus ali. Seja na terra, seja no céu, a violação da lei moral de Deus é pecado. Assim é que as Escrituras mostram que a lei moral de Deus ela é baseada no amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ela reflete o caráter de Deus, a sua justiça e verdade, para ser vivida na vida dos seus filhos. Qual é o papel dessa lei? Em Romanos capítulo 7, nos é dito que através da lei de Deus, nós conhecemos a sua vontade e o seu caráter. Se estamos vivendo em harmonia com ele ou não. Através dela nós conhecemos o que é pecado ou não é pecado. Se ela tivesse sido abolida, não haveria mais pecado. O que é pecado? Em 1 São João capítulo 3, verso 4, nós lemos que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é um problema moral no nosso relacionamento com Deus. É uma desarmonia com sua vontade, seus princípios, sua lei, sua vontade. É um problema ético e espiritual. Não depende da nossa vontade. Não é uma questão cultural, geográfica ou temporal. Pecado tem que ver com a moral de Deus, não com aquilo que eu penso sobre o pecado. Pecado é a diferença que existe entre o meu caráter e o caráter de Deus. Nós pensamos diferente de Deus, sentimos diferente dele, agimos diferente de Deus, com uma natureza pecaminosa. E essa natureza é que nos leva a cometermos atos de pecado contra Deus. A lei de Deus é a sua vontade revelada para ser vivida na vida dos seus filhos. A lei nos é apresentada nas Escrituras como um fruto, um resultado da graça de Deus, do seu amor para conosco, como Deus é e como Ele quer que nós vivamos. A lei visa guiar-nos no caminho da verdade, no caminho da vida, livres do pecado. Em Deuteronômio, a lei de Deus é apresentada a Israel como resultado do amor de Deus a eles. O Senhor os havia salvo da escravidão no Egito. De modo maravilhoso havia feito com eles uma aliança. E agora, o Senhor os guiaria na terra prometida e estaria com eles. Assim o Senhor lhes pedia: ouvi a voz do Senhor, convertei o vosso coração,
guardem os seus mandamentos. A obediência deles seria a resposta ao seu relacionamento de aliança, de confiança no Senhor. Na Bíblia, sempre, a obediência é o resultado de um relacionamento de aliança com Deus. Assim, é que a lição nos mostra que Deuteronômio pode ser visto como uma lição da graça de Deus, da relação entre a graça e a lei. Na história bíblica, o relacionamento do Senhor com os seus filhos, com o seu povo, com aqueles com os quais ele faz aliança, sempre envolve graça e lei. Por sua graça, Deus perdoa os seus filhos. Da transgressão que cometeram contra a sua lei, Deus os justifica do pecado. Deus os transforma e os capacita para obedecerem à sua lei, a fim de que vivam livres do pecado, sob a sua guia, sob a sua direção. Há séculos desenvolveu-se a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, rígido e legalista. Mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, graça e paz. Nada mais ilusório. Porque toda a escritura de Gênesis e Apocalipse nos mostra que o mesmo Deus criador, amor do Velho Testamento, é o Deus que se revelou em Cristo Jesus. É o mesmo Deus que assumiu a natureza humana para reconciliar consigo os seus filhos. Assim, Deus é amor em todas as escrituras. E em Deuteronômio, Deus aparece com intensidade amorosa nesse livro. Deus mostra que ele faz uma aliança com o seu povo, porque os ama. E ele deu prova disso, quando, após lhes dar no Sinai a sua lei, eles quebraram a sua aliança com o Senhor, adorando outros ídolos. Moisés quebrou as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos. E agora o Senhor os perdoou, não os rejeitou, reescreveu os 10 mandamentos em novas tábuas de pedra. O Senhor agora manteve a sua aliança com eles e os conduziu até a terra prometida. Na sua exortação final, em Deuteronômio 10, versos 12 e 13, Deus lhes diz o seguinte: para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, para o teu bem. É interessante. Deus usa a expressão que em hebraico é letov lak, para o teu bem, para mostrar que os mandamentos haviam sido dados para o benefício deles. Resultaria em benefício para o povo de Israel seguirem a lei do Senhor. Assim, eles deveriam alegrar-se com isso, porque seria a segurança deles para viverem na terra prometida. A partir de quarta-feira, a lição nos lembra que em todo o Antigo Testamento, o exemplo de Êxodo é apresentado como libertação e graça de Deus. No Novo Testamento, este acontecimento é mencionado em Hebreus 11 como um símbolo da salvação pela fé em Cristo, porque pela fé eles atravessaram o Mar Vermelho. Assim é que em Deuteronômio 5, o Senhor explicou a Israel que porque os havia salvo, é que eles deram a sua lei. Ou seja, porque eles estavam numa relação de aliança com ele, porque lhe pertenciam, era o seu povo escolhido, deviam revelar o seu caráter ao mundo, porque pertenciam a um Deus que os amava. É por isso que o Senhor havia lhes apresentado a sua eterna lei. Quando lhes falou do quarto mandamento, o sábado, lembrou-lhes que deveriam segui-lo, porque o sábado era um símbolo não apenas da criação no Éden, mas um símbolo da redenção, da salvação. Em todas as escrituras, o sábado é um símbolo da criação e da redenção, do descanso que temos em Cristo Jesus. Em sua parte final, a lição destaca o que lemos em Deuteronômio 9, 4 a 5. Os motivos reais para entrarem em Canaã. Deus lhes disse: vocês estão entrando nessa terra não é por causa da justiça e da retidão de vocês, mas é pela minha graça,
pelo meu amor para com vocês. Vocês estão entrando nessa terra porque as nações pagãs já atingiram um nível de maldade que eu os rejeitarei da minha presença. Vocês estarão entrando nessa terra porque é o cumprimento da minha promessa feita a Abraão, de que eu cumpriria através da sua descendência o concerto eterno de salvação da humanidade. Através de vocês virá o Salvador, o Redentor do mundo. Interessante, Deus lhes lembrou o seguinte: o fato de serem o povo escolhido de Deus, de haverem recebido a sua lei como norma de vida, não era o que os justificava, e sim o amor e a graça e a misericórdia de Deus. É interessante que no Novo Testamento nós lemos o verso áureo desta semana, quando Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, a lei foi dada a Israel pelo amor de Deus, pela graça salvadora de Deus. Não foi dada para salvá-los. Esse não é o propósito da lei. Esse não é o seu papel. Ela nos revela a vontade de Deus, o seu caráter, para que olharmos para ela, percebemos como Deus deseja que nós vivamos, sintamos necessidade de salvação, possamos ir a Ele para sermos salvos. Enfim, a lei de Deus nos é apresentada nas Escrituras como fruto da graça de Deus, porque ela nos guia no caminho da vida, mostra-nos a sua vontade, como deve ser vivida pelos seus filhos nessa terra. E o que é a graça? A graça não é algo abstrato que nós recebemos, algo teórico, não. É um dom, um presente imerecido de Deus mediante Cristo Jesus, que, assumindo a natureza humana, veio a essa terra, viveu a vida justa e perfeita em nosso lugar, se ofereceu na cruz do Calvário por nós. Assim, a graça é a justiça de Cristo imputada a nós, colocada sobre nós, perdoando-nos, justificando-nos do pecado contra a lei de Deus. A graça é Cristo Jesus, não apenas nos justificando, mas nos santificando e nos colocando em harmonia com a vontade de Deus, obedecendo a sua lei, a sua palavra. No dizer do apóstolo, não há graça, não eu, mas a graça em mim. A vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso, Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Que esta seja a minha e a sua experiência nessa semana. Que pelo poder e pela graça de Cristo Jesus, vivamos em harmonia com a lei de Deus e sejamos preparados por Ele, santificados, preparados para o seu santo reino. Que o Senhor nos abençoe e nos bendiga.